Eu não vou mentir, eu achei bom. Mas tem um ladinho triste, né? Eu tô vendo tão pouco vocês estão sendo uma turma tão participativa. Enfim, vamos lá. Deixa eu relembrar rapidão o que a gente viu há um século atrás já, né? Porque 2 semanas atrás o mundo já virou de cabeça para baixo e já desvirou de novo, morando no Brasil, né? Então vamos lá. O que a gente viu? Vimos uma economia com um único banco. E eu estava lendo um artigo hoje à tarde, eu até não consegui terminar de ler ele. Eu estava lendo ele ainda e o povo começou a entrar na aula, eu tive que parar. Mas o artigo comenta um pouco essas ideias aqui do livro que eu estou passando para vocês, e ele fala, essa questão aqui de pensar em uma economia com um único banco e tal, não é tão irrealista se a gente pensar nas economias da antiguidade. Então eu falei, né, uma economia muito irrealista, isso não existe e tal, mas é um jeito de imaginar que era assim feita a contabilidade lá nos templos sumérios. Isso eu não me atentei quando eu falei, né, eu disse que era algo que nunca existiu e tal, mas não, até que esse ponto 1 aqui serve para alguma coisa, dá para explicar, pelo menos, economias sumérias. Não que seja lá muito interessante ou útil, mas enfim, fica aí a curiosidade histórica. Então vimos que moeda ela é criada toda vez que um banco concede empréstimos. Então, ao mesmo tempo, é lançado um ativo e um passivo para o banco e um ativo e um passivo para a pessoa que tomou o empréstimo. Então, o banco ele tem um ativo que é o dinheiro que ele emprestou, ele vai receber de volta, e o passivo é justamente o próprio depósito, porque está no banco o dinheiro, mas não é do banco, é da pessoa, a pessoa usa como quiser. Quando é só um único banco, a única moeda são os depósitos nesse banco, não tem tantas consequências assim, né, essa questão, mas conforme a gente vai evoluindo no modelo, a pessoa pode sacar o depósito, transformar em papel moeda, ele pode transferir para outros bancos, então o banco ele cria a moeda ao conceder um empréstimo, mas ele pode perder essa moeda que ele acabou de criar, porque ela pode ir para outros bancos. Basta a pessoa querer sacar ou transferir para outro banco. Isso a gente vai entender melhor em exemplos mais à frente. E depois vimos o ponto 2, que é a inadimplência. Foi só para explicar este ponto bem simples aqui, que abate do patrimônio líquido, embora aqui ele ainda não tenha consequências tão graves. Porém, uma economia com 2 bancos, vimos então que agora começam a surgir questões mais interessantes, como, por exemplo, pode sair recurso de um banco e ir para o outro, né? Eu tenho conta no banco A, paguei uma dívida que eu tinha com alguém que tem conta no banco B, então a minha grana saiu do A, foi para o B. Então o B perdeu depósitos, ele fica com um descasamento aqui entre ativo e passivo, e ele consegue resolver isso somente se ele receber um empréstimo do banco B, e daí o termo técnico usual está aqui no ponto 4, que são certificados de depósito, daí CDB, CDI, entre vários outros tipos de títulos. É o modo como hoje em dia costuma ser feito, né, como é que eu posso dizer, o arranjo institucional, ou contábil, ou legal, se dá através desse tipo de títulos, CDB e CDI. Daí vimos a clearing house, ou câmara de compensação. Daí ficamos um bom tempo nessa tabela, né? Vimos que tem um que deve tanto para um, tanto para o outro. E no fim o que é feito são apenas os lançamentos líquidos. Vamos relembrar, o banco A, ao fim do dia, ele enviou R$55 para outros bancos, recebeu 60 de outros bancos, ele ficou com 5 de saldo positivo. O B ficou com 15 negativo. E o C e o D 5 positivo também em cada um. Então, ao final do dia, é como se o B tivesse que pegar emprestado esses 15 e um pouquinho de cada um dos demais bancos. E daí eu comentei que, historicamente, depois do surgimento das câmaras de compensação, costuma aparecer, então, o papel do Banco Central, ou a própria Câmara de Compensação vai se estabelecendo até virar o próprio Banco Central, ou é um banco muito maior que os demais, que vira Câmara de Compensação e depois vira Banco Central. É o caso do Banco da Inglaterra, que é o Banco Central da Inglaterra. Ele era um banco comercial como outros quaisquer, ele captava depósitos de pessoas, ele competia para conceder empréstimos, mas ele era muito grande, enfim, era muito capaz, digamos assim, tinha bons funcionários, muito conhecimento. Então ele também servia como câmara de compensação, depois ele serviu como depositário de reservas do sistema bancário, obviamente, porque precisa ter isso para ser uma câmara de compensação, até que ele virou Banco Central. Então cada país tem a sua história, né? E vimos então essa importância
da Câmara de Compensação. Depois disso, deixa eu só ver rapidinho. Aí daí depois disso vimos o Banco Central de fato e o surgimento do papel moeda, e daí os bancos eles precisam obter esse papel moeda de algum lugar, como é só o Banco Central que emite. Eles têm que comprar isso do Banco Central, dando para o Banco Central algo que o Banco Central queira. Então, algum ativo que o Banco Central queira, ou simplesmente pegando um empréstimo diretamente no Banco Central, de modo que os bancos ficam, então, endividados perante o Banco Central. Existe até um nome técnico para isso, que a literatura faz, que existem sistemas financeiros nos quais os bancos eles estão sistematicamente devendo ao Banco Central, porque eles, enfim, o público tem uma demanda muito alta por papel moeda, os bancos comerciais não têm ativos em volume suficiente para passar para o Banco Central, algo que o Banco Central queira em troca, então só resta eles pegar empréstimos. Então, o sistema financeiro, ou pelo menos o sistema bancário, é sistematicamente devedor perante ao Banco Central. E daí o nome disso são economias overdraft. Deixa eu colocar aqui, overdraft. Botei no site para quem quiser ver a palavra escritinha. Daí tem o outro do sistema que seria o asset-based, ou sistema baseado em ativos, que daí é naquele no qual os bancos possuem ativos que o Banco Central quer em tamanho suficiente para conseguir realizar suas transações, e daí não há esse caráter de endividamento tão grande com o Banco Central. E reservas compulsórias, vimos que o reservas compulsórias é um nível mínimo que os bancos devem manter de reservas, parado lá no banco comercial. A gente vai estudar daí, no caso brasileiro, os valores certinhos, né, as porcentagens e tudo mais, sem ser na aula que vem na outra, quando a gente falar de política monetária. E isso foi a aula passada, então está feita a recapitulação. Ficou alguma dúvida, gente? Só para eu ouvir vocês, que eu estou falando, e vocês não falaram nada. Ficou alguma dúvida? Tá tranquilo? Posso tocar adiante o tema? Tranquilo, professor. Então, beleza. Vamos adiante, vamos para o ponto 8, que são as reservas voluntárias e o redesconto. Por que voluntário? E a reserva é o quê mesmo, professor? Já esqueci, tem 15 dias que eu vi o senhor falando de reserva, não li slide, não vi nada. Reserva é o dinheiro que os bancos comerciais, banco qualquer, tem no Banco Central. Então, nós temos contas nos bancos, os bancos têm conta no Banco Central. O nome da nossa conta nos bancos, ou do dinheiro que a gente tem lá, é depósito à vista ou conta corrente, são sinônimos, e o nome do dinheiro que os bancos têm no Banco Central se chama reservas bancárias. Daí as reservas bancárias, elas podem ser divididas em dois tipos. A compulsória, essa aqui que o Banco Central obriga o banco a ter um certo nível mínimo de reservas, ou seja, o Banco Central obriga cada banco a ter, no mínimo, tantos milhões de reais ou dólares ou qualquer outra moeda na sua conta. Ele não pode ter menos do que isso de saldo. Se ele tiver menos que esse valor de saldo, ele vai ter que pagar uma multa. Se fosse equivalente para a gente, para talvez ser mais didático, se existisse reserva compulsória para pessoas físicas, seria do tipo, todo mundo tem que, no mínimo, ter 100 reais na sua conta no banco. Quem não tiver, no mínimo, 100 reais na conta no banco, paga uma multa para o Banco Central. É como se fosse isso, entendeu? Então, os bancos eles têm que ter esse mínimo lá. Não existe reservas compulsórias em todos os países do mundo, tá? Ele foi abolido nos anos 80 na Inglaterra e no Canadá, nos anos 90 na Austrália e na Nova Zelândia, ano passado nos Estados Unidos. E a zona do euro é tão pequenininho que quase dá para dizer que não tem mais. Aqui no Brasil a gente usa bastante isso ainda. Tá, mas e o banco, se existe reserva compulsória, ele só pode ter esse mínimo? Não, ele pode ter mais se ele quiser, ele não pode ter abaixo. Se ele tiver abaixo do mínimo, ele paga a multa, mas ele pode ter o que ele quiser acima. Tudo que ele tiver acima desse mínimo, que é o compulsório, se chama reserva voluntária, porque é aquela reserva que ele está mantendo porque ele quer. E que é porque ele é obrigado a ter. Então, em sistemas como Estados Unidos, que não tem mais, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, nesses sistemas não existe reservas compulsórias, porque acabou isso lá. Então, lá, reserva bancária é a mesma coisa que reserva voluntária, porque não existe o compulsório. Então, a voluntária é aquela reserva que o banco ele deixa lá porque ele quer, porque ele está afim. E o redesconto, vamos relembrar, redesconto é aquele empréstimo que o Banco Central faz para um banco que precisa de reservas, por algum motivo.
Então, por exemplo, um banco ele ficou abaixo do seu mínimo, se for um sistema que tem reserva compulsória, daí ele tinha que ter 100 milhões ao final do dia, obrigatoriamente. Ele fechou o dia com 90 milhões, faltou 10 milhões. E nenhum banco quer emprestar para esse banco que ficou faltando. O Banco Central vai lá e empresta para ele. Esse empréstimo se chama redesconto. Ou, num sistema que não existe compulsório, digamos que o banco, ao final do dia, ficou na situação, deixa eu voltar um pouquinho, ficou como na situação desse banco B aqui. Então, não existe reserva compulsória, estamos no Canadá, país legal de viver, nunca fui, mas deve ser muito legal. Não tem compulsório e esse banco B aqui, ele tem que passar 15 milhões para os outros bancos, porque ao final do dia é isso que ele tem que, de modo líquido, passar para os outros bancos. Ninguém quer emprestar para ele passar esse dinheiro. Então, daí ele pega do Banco Central. Desse empréstimo é o redesconto também. Qualquer empréstimo do Banco Central, ele vai se chamar, então, redesconto. Então, aqui eu estou com uma situação que é só para demonstrar uma certa ligação que existe a nível de sistema bancário entre reservas voluntárias e redesconto. Não é sempre que isso acontece, mas pode acontecer muito disso. Se vários bancos quiserem manter altos volumes de reservas voluntárias, muito provavelmente eles farão com que esteja faltando reservas para outros bancos. Vamos pensar, sei lá, o Brasil tem 6 grandes bancos. 4 deles querem manter um monte de dinheiro em reservas voluntárias. A qualquer momento que os outros 2 bancos, que não estão querendo acumular reservas loucamente, precisarem de reservas, seja porque eles ficaram abaixo do compulsório, seja porque no fim do dia, nas transações interbancárias, ele vai ter que passar um montante que ele não tem dos seus outros bancos, ele não, muito provavelmente, ele não vai conseguir isso emprestado no mercado interbancário. Por quê? Porque os outros 4 bancos estão querendo acumular reservas, eles não querem se desfazer, eles não querem emprestar para alguém. Eles estão acumulando muitas reservas. Daí sobra qual opção para esses 2 bancos que precisam de recursos e tem seus colegas ali do lado não querendo se desfazer das suas reservas. Sobra o Banco Central. Então aqui é só para mostrar uma dinâmica que acontece muito, não é uma regra, não é uma questão assim algébrica do tipo isso vai acontecer, mas isso costuma acontecer. Sistemas em que, por algum motivo, bancos querem manter reservas voluntárias muito altas, acaba meio que obrigando, entre aspas, os outros bancos a recorrerem ao redesconto. Isso aconteceu no Brasil logo depois da crise do subprime nos Estados Unidos, 2007, 2008. Grandes bancos tipo Bradesco, então eu vou sumir da tela rapidinho só para virar o ventilador, gente, mas eu estou falando com vocês. Coisas do ensino remoto. Voltei então. No início da crise do subprime, grandes bancos como Bradesco, Itaú e tal, eles ficaram um pouco assustados, receosos com o que aconteceu nos Estados Unidos, e eles começaram a acumular muitas reservas. Começou a faltar reservas para outros bancos menores. Esses bancos que a gente muitas vezes nem ouve falar. Né? Na época não existia Nubank, mas, por exemplo, o Nubank é um banco bem menor que os demais. Então houve essa bolha de reservas, isso aconteceu no Brasil. Então vamos ver contabilmente como isso acontece. Então temos aqui a situação, o banco A, isso a gente já viu, né? O banco A ele gerou 100 de moeda ao conceder empréstimos, o B também, mas metade dos depósitos que o banco A criou foram transferidos para o banco B, porque o correntista do banco A teve que transferir lá para o banco B. Então o banco B ele recebeu 50 a mais, ele acumulou isso no formato de reservas bancárias. E ele não quer se desfazer dessas reservas, ele quer manter isso acumulado. Então como que o banco A vai fazer para fechar o seu balanço aqui? Sendo que o banco B quis acumular o dinheiro e não quer emprestar para ele de volta. Bom, só sobra pegar emprestado do Banco Central. Só sobra para o que ele tem para recorrer é pegar um empréstimo de redesconto com o Banco Central. Então aqui temos empréstimo do BC lançado no passivo do Banco A. Por que no passivo? Porque ele está devendo para o Banco Central, ele tem que dever. Poderia arriscar esse nome, empréstimo, e escrever o nome mesmo, né? Redesconto. Então, minha letra horrível aqui, redesconto, baguncei tudo, mas tudo bem. E aqui também poderia ser o ativo do Banco Central, porque um ativo, porque ele vai receber de volta esse dinheiro algum dia do Banco A. Então aqui é o redesconto e aqui são as reservas do Banco B. Então o Banco Central ele tem esse caráter de acomodar
muito do que acontece no sistema financeiro. Ele vai acomodando no seu balanço contábil. Tem um termo para isso também, o economista gosta de inventar nome para tudo. O termo é um banco central acomodacionista. Esse meu ventilador aqui, cada hora vai com lá. Tranquilo, gente? Deu para entender? Estou indo muito rápido, já ataquei logo muito termo técnico de vocês para uma sexta-noite pós-feriado. Diga eles. Você pode repetir o que é o Banco Central? Aí você acabou de falar. Não, o que é o Banco Central? Não, Banco Central, que você falou que tem um nomezinho diferente. O Banco Central acomodacionista. Isso, o que é mesmo? Então, o Banco Central acomodacionista, ele é aquele banco central, e assim, só para explicar. Quem usa esse termo e estuda ele na academia, meio que diz assim, hoje em dia todos os bancos centrais são acomodacionistas. Deve ter algum outro país perdido aí pelo mundo que não seja, mas o que é o Banco Central acomodacionista? Ele vai olhar o banco A dizendo, eu preciso de um empréstimo porque eu perdi depósitos para o banco B e o banco B não quis se desfazer dos recursos que acabaram de entrar. Então, eu, banco A, estou com falta de recursos, preciso me financiar, e o banco B, que é quem está com excesso de recursos, não quer me emprestar. Então, eu, banco A, faço o quê? Banco Central me ajuda, daí o Banco Central vai lá e acomoda, entre aspas, essa demanda do banco A. Tome aqui o seu empréstimo. E o banco B, que quis acumular esses recursos, ele acumulou no Banco Central. Daí o Banco Central diz, tudo bem, meu amigo, deposite aqui o que você tem, deixa aqui as suas reservas. Então, o Banco Central acomodacionista, ele é esse caráter, que hoje meio que todo Banco Central funciona assim. Bancos querem ter reservas em excesso, o Banco Central diz, beleza, eu não vou tributar isso, eu não vou tomar nenhuma medida para fazer com que vocês diminuam esse tanto de reserva, vocês querem acumular um monte, beleza, eu não vou fazer nada. Daí porque tem muitos bancos acumulando, tem outros com falta de recursos. Eu vou lá e empresto para eles, eu, Banco Central. Então, essa é a ideia por trás do Banco Central acomodacionista. Ele vai acomodando as pressões, as diferentes pressões no sistema bancário. Ficou claro? Deu para entender? Elis? Deu sim, professor. Muito obrigada. Nada. Então, daí aqui só 2 comentáriozinhos, né, para a gente se lembrar disso, daqui sem ser aula que vem na outra. Esse empréstimo aqui que se chama redesconto, ele cobra uma taxa de juros, isso é um instrumento de política monetária, e essas reservas podem ser remuneradas ou não. Se não for remunerada, isso é um instrumento que não existe. Agora, se o Banco Central remunera essas reservas, é mais um instrumento de política monetária, que muitas vezes, quando a gente estuda lá em macro, ou até dependendo da abordagem na própria economia monetária, passa meio que assim, batido, né? Porque o que se costuma dizer os instrumentos do Banco Central operações de mercado aberto, redesconto e compulsório. Mas e a remuneração das reservas? Que para muitos países esse é o principal instrumento, né? Então seria um quarto instrumento de política monetária. Na verdade, pensar que só tem 3 ou 4 instrumentos é restringir muito o que um Banco Central faz. Eles têm muito mais recursos em mãos do que simplesmente usar esses 3 instrumentozinhos, né? Tipo o Banco Central do Brasil, agora eu não me lembro, eu sempre me esqueço se a lei me esqueço de ver se a lei já foi aprovada ou se ela só passou na comissão da Câmara, mas tem uma lei ou aprovada ou quase aprovada que permite o Banco Central poder remunerar as reservas. No dia que isso aconteceu, o Banco Central do Brasil ganha mais um instrumento de política monetária, coisa que vários outros bancos centrais possuem. Bom, agora o ponto 9 e o ponto 10, ele é o seguinte. Eu vou mostrar vários lançamentos em seguida, e aqui é meio que um resumo de tudo que a gente viu até aqui desses lançamentos. O 9 e o 10, eles começam de pontos distintos, mas eles vão chegar no mesmo ponto final. E assim, deixa eu só dar um passo atrás para dizer o que eu quero com essa aula. Que eu já disse o que eu quero, o meu objetivo maior, com todos esses slides aqui com vocês na aula anterior, quando eu comecei esse assunto, mas não custa relembrar. Então, para quem tem, sei lá, epilepsia ou alguma coisa assim, de ver muitas cores mudando rapidamente, tira o olho da tela um pouquinho, que eu vou passar os slides um pouco rápido. Então, eu vou voltar lá no início, só para a gente entender para onde que a gente está caminhando, para ninguém se perder e para a gente ter uma noção de objetivo final, né, de estudar essas coisas, senão fica muito maçante, né? Já é um pouco maçante ainda mais numa sexta-noite. Mas se a gente não tiver essa visão, né, de para onde a gente está indo, fica mais estranho ainda.
A gente está estudando como moeda é criada. Existem 3 tipos básicos de moeda nas economias de hoje. Papel moeda, que é a moeda física. Cadê minha carteira? Está aqui. Então é uma notinha, é uma moedinha. Hoje eu estou com uma maior, uma mais gorda. Hoje é uma oncinha, hoje é uma de 50. Uma moedinha. Tem os depósitos bancários e existem as reservas bancárias, que nós, meros mortais, só sabemos que existe. A gente não é banco, então, a não ser que alguém de vocês seja herdeiro de algum banco aí, a gente não consegue ver elas. Só se vocês trabalhar em banco, né? Se vocês trabalhar em banco, né, provavelmente vocês conseguem ver isso. A gente está vendo como essas moedas são criadas, esses vários tipos, e a gente está caminhando para, além de ver isso, ter um entendimento básico de vários termos técnicos que depois a gente vai reanalisá-los de modo mais profundo lá, sem ser a aula que vem na outra, que é a aula de política monetária. Além disso, tem um interesse teórico por trás disso, porque o modo usual de se estudar economia monetária é falar do multiplicador monetário, que eu não falei dele ainda, assim, mencionei, mas a gente não teve nenhum slide dele. Se alguém viu isso em introdução a macro, na própria macroeconomia, ou talvez numa contabilidade social, deve estar se perguntando quando é que entra o multiplicador monetário. Não sei se vocês viram, se puderem botar aí no chat para eu saber se já viram o multiplicador monetário, eu agradeço. Então, se alguém já viu, vai estar pensando, mas cadê o multiplicador? Né? Não é dali que sai a criação de moeda? Então, não é dali. Então, esse também é um outro objetivo aqui dessa explicação, que é ver como que moeda é criada e entender que o multiplicador monetário ele já não funciona mais, e por que ele não funciona mais nas economias de hoje. E, enfim, eu vou falar mais disso na aula que vem, que é a aula para o multiplicador monetário. Então, vimos tudo isso que eu acabei de revisar, então não vou passar de novo. Daí, os pontos 9 e 10, a gente, além de incluir o Banco Central, a gente coloca o governo. Então, isso aqui abre muita ideia para a gente, vocês vão entender algumas coisas a mais. Depois do ponto 10, eu meio que volto para o início. Eu vou simplificar de novo, mas não tanto quanto lá no ponto 1, porque daí a gente vai ver como moeda é criada através de empréstimos, mas daí já vendo um banco comercial que tem reservas bancárias e que tem papel moeda e que tem depósito. A gente começou analisando criação de moeda em uma economia esquisita que só tinha um banco e a única moeda eram depósitos nesse único banco. E a gente vai aumentando esse modelo até voltar, entre aspas, para o início, que é ver como que a moeda é criada através de empréstimo bancário, mas daí já tendo uma economia em que tudo isso aqui existe, reservas e papel moeda. E a gente vai estudar mais alguns casos. Esse aqui é bem cabuloso, mas é muito bom para entender muita coisa do sistema bancário. Daí mais alguns exemplinhos, enfim, esse é o resto da aula. Então vou voltar aqui para o ponto 9, só para mostrar para vocês para onde a gente está indo. Ponto 9 talvez dê aquela sensação de estou entendendo um monte de coisa agora. Ou então só vai ficar com um monte de ponto de interrogação, tipo, quê? É assim, é? Então vamos lá. Governo, não tinha governo até aqui, né? À exceção do Banco Central. Então, governo vem de títulos ao Banco Central. Então, o governo se endividou ou não se endividou, ele só quis lançar títulos mesmo para ter dinheiro. Enfim, não interessa o motivo, interessa que o governo federal emitiu títulos para o Banco Central. Então, o que acontece? O balanço do governo não está aqui desenhado, mas eu posso rabiscar ele rapidinho aqui em cima. Então, o GOV seria o seguinte: ele tem de ativo. Ah, meu Deus, não vai sair o A nunca desse jeito. Ele tem a conta única e no passivo conta única do Tesouro. Deixa eu fazer isso aqui. E no passivo ele tem seus títulos. Vamos melhorar aqui o desenho. Então, ele emitiu títulos aqui para o Banco Central. Então, apareceu aqui no Banco Central. O Banco Central comprou os títulos do governo. O governo vai ter que pagar de volta com juros para o Banco Central. Então, é um ativo para o Banco Central, esses ativos, esses títulos. E o governo, ele ganhou recursos ao vender esse título, porque ele vendeu e recebeu algo em troca. Então, para o governo é um ativo, o dinheiro que ele tem na conta única do Tesouro, para o Banco Central é um passivo. Aqui eu chamei de depósitos do governo, o termo correto, técnico, digamos assim, seria conta única do Tesouro Nacional. Então o governo ele ganhou 100 a mais
na sua conta, que ele tem no Banco Central, porque ele vendeu esses títulos. Ou, explicando a mesma coisa de outro jeito, o Banco Central comprou esses 100, pagou, criando moeda aqui para o Banco Central, na conta única. Agora o Banco Central o governo vai gastar esse dinheiro. Ele vai pagar meu salário e o dos outros professores todos de vocês, porque somos todos funcionários federais, vai pagar algum auxílio, vai pagar alguma obra, enfim, ele vai gastar esse dinheiro e o dinheiro vai sair da conta do governo lá no Banco Central, e daí só para explicar. O governo federal, todo o recurso que entra e sai dele, ele tem que ir para a conta única, por isso que é o nome, conta única. Então, depois ele é distribuído para ministérios e daí ele vai pingando no resto da máquina do governo e todos os impostos federais vão para a conta única. Tá? Isso é uma das boas práticas, digamos assim, de finanças públicas. Praticamente todos os grandes governos do mundo adotam isso, de ter uma conta única para o seu tesouro ou para o seu governo federal, porque você tem um local onde entra todo o recurso e de onde sai todo o recurso. Então você consegue ter um controle maior disso e a sociedade consegue ser mais vigilante, entre aspas, em cima dos gastos do governo. Então o governo vai gastar isso que ele acabou de ganhar de crédito, porque ele vendeu títulos para o Banco Central, e esse dinheiro vai então para depósitos, vai para as contas bancárias de pessoas físicas e pessoas jurídicas, empresas que venderam ou prestaram algum serviço para o governo. Então esse dinheiro dos depósitos do governo sai de lá e entra como depósitos para os bancos comerciais, como depósito de pessoas nos bancos comerciais. Então o banco me pagou R$100 de salário, então eu tenho R$100 depositado lá no Banco Central. É meu ativo, é um passivo do Banco Central, do Banco Comercial. Por quê? Porque se eu quiser sacar os R$100, ele tem que deixar eu sacar. Se eu quiser transferir esses R$100, fazer um Pix, ele tem que deixar eu fazer isso. A contraparte contábil disso são as chamadas reservas bancárias. O Banco Comercial, ele recebeu um recurso, entrou um recurso dentro dele, que são esses R$100. Esse recurso é dele? Não, não é dele, é meu. Por isso que também vem junto um passivo, que é o meu depósito. Mas ele tem um ativo, que é a reserva, porque ele tem um recurso. Se essa dinâmica de quando entra dinheiro no Banco Central e ele recebe reservas, e por que ele recebe reservas não ficou claro, eu vou pedir só para vocês esperarem um pouquinho, que eu tenho um exemplo mais didático já. Daí ali acho que vocês vão captar melhor. Por enquanto, quem não captou só pensa o seguinte: entrou dinheiro no banco comercial, porque o banco, o governo federal pagou uma pessoa, depositou lá na conta dele. Então, o dinheiro entrou no banco comercial, reservas. Só que não é do banco, é da pessoa que tem a conta. Então, passivo também. Ele ganhou um ativo e um passivo ao mesmo tempo. No balanço do Banco Central, ele ainda tem no ativo os títulos do Tesouro, que ele comprou e não fez nada com isso ainda. E essas reservas bancárias viram passivo lá no Banco Central. Porque reservas bancárias é um dinheiro que o Banco Comercial tem na conta dele no Banco Central. Então, esses R$100 que estão aqui como ativo estão como passivo aqui no Banco Central. Notem que do T1 para o T2, a única coisa que mudou, aliás, mudou um monte de coisa. Apareceu tudo isso nos bancos comerciais, que não existia antes. No balanço do Banco Central só mudou o lançamento de um passivo. Era 100 na conta única do Tesouro, virou 100 de reservas bancárias. Justamente porque o dinheiro saiu do governo, foi para o sistema bancário. Porque o governo gastou esse dinheiro. Daí vamos seguir com um exemplo. Digamos que agora as pessoas, elas querem pegar não os R$100 e sacar. Eu quero sacar só R$10. O resto eu vou deixar na conta, vou fazer Pix, enfim. Só quero R$10 transformar em papel moeda. E o banco comercial não tem papel moeda em lugar nenhum no seu balanço aqui. Como que ele vai ter esse papel moeda? Ele vai comprar do Banco Central. Mesma história que a gente já viu, só que agora encaixando dentro de uma história maior. Então o banco comercial adquire esse papel moeda debitando de suas reservas bancárias. Então ele gasta 10 das suas reservas para adquirir 10 de papel moeda e as pessoas vão lá e sacam R$10 dos seus depósitos. Daí no período 3 as pessoas só têm 90 de depósitos, porque R$10 elas sacaram no formato papel moeda. E o banco comercial, ele tinha 100 de reservas, ele gastou 10 dessas reservas comprando papel moeda do Banco Central para poder dar para o seu cliente, sobrou 90 de reservas.
E os bancos resolvem, então, esses 90 de reservas, não vou deixar parado no formato reserva, porque não rende nada. Eu vou comprar títulos. E o Banco Central diz, eu tenho títulos, eu te vendo títulos. E o Banco Central vende 90 de títulos, e ao fim dessa historinha que eu estou contando para vocês, os bancos comerciais ficaram sem reservas, porque eles gastaram R$10 para comprar papel moeda, 90 para comprar títulos. E ao fim da história, o balanço do Banco Central termina aqui. O passivo que sobrou é esse papel moeda de 10, que está onde? Está nesse balanço? Não, está no balanço contábil das pessoas físicas que tem esse papel moeda. Então saiu do sistema bancário, saiu dos bancos comerciais. E de ativos sobrou 10 de títulos, porque os outros 90 eles venderam para os bancos comerciais. Essa é uma historinha aqui que eu estou contando para vocês. Com que objetivo? Ilustrar lançamentos contábeis, como eles funcionam. Então não tem aqui nenhuma grande história do tipo, mas por que o banco quis gastar os 90 de reservas que sobrou para comprar título? Porque ele quis, ele estava afim, ele não queria deixar. É só, não tem nenhuma grande questão por trás, eu só quero mostrar nessa história como esses lançamentos contábeis se processam, como as coisas são lançadas, como que o dinheiro circula pelos balanços contábeis de governo, Banco Central, Banco Comercial, pessoas, conforme cada ação é feita. Tá? Então não tem nenhum grande objetivo, além de mostrar como essas coisas são lançadas. Tá? Então, se você entendeu os lançamentos, mas não entendeu por que o Banco Comercial fez isso, por que o Banco Central fez aquilo, você pode pensar, ele fez porque ele quis. Ele poderia ter feito outra coisa? Poderia, daí seria um outro lançamento contábil. Tá? O objetivo aqui não é prover justificativos para as ações, apenas mostrar o lançamento contábil por trás delas. Ficou alguma dúvida, gente, de algum desses lançamentos? Boa noite, professor. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Estava baixinho, mas agora está bom. Qualquer movimento que os bancos comerciais forem fazer com o Banco Central, esse dinheiro vai sair da reserva que ele tem no Banco Central? Depende se ele tem reservas mesmo, né? Por exemplo, pode ser um banco que ele está esgotado de reservas, digamos. Daí ele vai ter que pegar um empréstimo com o Banco Central se ele for fazer alguma outra coisa. Agora, isso é um caso muito, assim, como é que eu posso dizer, pouco provável de acontecer, porque geralmente os bancos, e ainda mais no Brasil, como existe a reserva compulsória, eles são obrigados a ter alguma coisa de reservas. Então, eles sempre vão ter reservas. Daí a resposta para a sua pergunta é sim. Praticamente todas as transações de bancos comerciais com o Banco Central, ela é feita via reservas bancárias. Da mesma forma que praticamente todas as transações entre pessoas físicas, ou entre empresas e pessoas, ou de uma empresa para outra, é feito via depósitos bancários. Ou papel moeda, né? Mas hoje em dia geralmente é tudo transferência de depósito bancário. Então, transações na economia real, digamos assim, são feitas via um depósito pulando de um lado para o outro. Né? Eu fiz um Pix, saiu o depósito bancário da minha conta, entrou mais depósito bancário para uma pessoa. E daí o banco comercial, quando ele transaciona com o Banco Central, daí sim, a resposta objetiva para a sua pergunta, as transações se efetuam quase sempre via reservas bancárias. Essas contas na contabilidade, né, dos bancos, elas têm padrões, porque, por exemplo, na contabilidade pública tem as contas padrões. Nos bancos também tem? Sim, isso é tudo padronizado, tem normas contábeis. Daí, assim, eu não sou um especialista na contabilidade bancária, então não vou saber, tipo, te dar nomes exatos para os termos, eu só sei que é tudo padronizado, e mais, não é uma padronização que o Banco Central inventou do jeito que ele quis. O Banco Central do Brasil, ele faz parte do BIS, que é o Bank of International Settlements, ou Banco para Compensações Internacionais, que é tipo uma associação de bancos centrais, para auxiliar bancos centrais quando eles vão fazer uma transferência entre si. O BIS, ele obriga os seus membros, aliás, para você ser membro, você tem que seguir padrões contábeis que o BIS provê. Então, a norma contábil, a padronização contábil bancária no Brasil, ela é imposta pelo Banco Central, mas seguindo os padrões internacionais do BIS. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, última pergunta. Não, fique à vontade, pode fazer quantas quiser. Supondo que nesse exemplo que o senhor deu, ele não tirou da reserva, ele fez o redesconto. A conta seria mais ou menos no lançamento, sei lá, se a pessoa faz
pensando numa prova, assim, que você vai fazer. Uhum. A conta teria redesconto, mesmo ou teria um nome, sei lá, depósitos? Redesconto, redesconto. Se ele não tinha nada de reservas, e eu preciso pegar R$ 10 de papel moeda no Banco Central. Daí ele vai ter que lançar no passivo do banco comercial redesconto, porque é um passivo que ele está devendo, né? Ele pegou emprestado do Banco Central. E no Banco Central é um ativo, porque é um dinheiro que ele tem para receber depois de volta do banco comercial. Fechou. Então, era isso que eu queria contar a historinha aqui do ponto 9. Daí eu vou contar outra história, que é a do ponto 10. Ela começa diferente. Ponto 9 começou com o governo vendendo títulos para o Banco Central. O 10 vai começar com o governo vendendo títulos para os bancos comerciais. Daí o jeito que eu vou contar a história vai levar para o mesmo lugar. Já vamos ver spoiler aqui. No fim, vai ser a mesma configuração de balanços lá do ponto 9. Só para mostrar que dá para chegar no mesmo final, mesmo começando de um outro jeito. Agora o governo ele vendeu títulos para os bancos comerciais. Então os bancos comerciais compraram esses títulos e o pagamento foi depositar dinheiro para o governo na conta do governo nos bancos comerciais. Então o governo ganhou R$ 100 depositado na rede bancária comercial. E a rede bancária comercial adquiriu R$ 100 ou 100 milhões de reais de títulos do Tesouro ou do governo federal. Daí digamos agora que o governo gasta de novo esses 100 milhões pagando salário, pagando licitação de obra, enfim, ele paga um monte de coisa e isso sai dos depósitos do governo e vira depósitos de pessoas e empresas. Então, só troca o nomezinho aqui. Era um depósito do governo, virou agora depósito das pessoas. Esse depósito ou esses depósitos se transferiram. O governo abriu mão, porque ele comprou um bem, ou pagou um serviço, ou pagou um salário, e esse dinheiro se moveu, virou para as pessoas e empresas. E no lado do ativo, os bancos comerciais continuam com esses R$ 100. Notem que aqui agora não teve as reservas bancárias, porque o ativo são os próprios títulos, né? Então a gente começou por um outro lado, digamos assim, a nossa historinha. E agora, de novo, as pessoas dizem, eu quero R$ 10 de papel moeda, como sempre. E o banco comercial ele faz o quê? Eu tenho 100 não de reservas, como foi no ponto 9, eu tenho 100 de títulos. Então eu vou pegar 10 desses títulos, vou lá no Banco Central e digo, Banco Central, se eu te der R$ 10 em títulos, você me dá R$ 10 de papel moeda? Como o Banco Central, daí o termo, né, ele é acomodacionista, ou um outro jeito de dizer, ele não é louco de não dar papel moeda quando a economia está demandando, quando a economia precisa, porque senão pode dar algum desajuste. Então o Banco Central diz, aceito esses títulos do Tesouro. Se fosse um outro título qualquer, daí o Banco Central provavelmente não aceitaria. Ele teria que dizer, não, você tem que pegar emprestado comigo ou me dar das suas reservas se você tiver. Como é título do Tesouro, o Banco Central aceita. Então o Banco Central diz, fechamos o negócio. Você me dá R$ 10 em títulos e eu te dou R$ 10 em papel moeda. Daí o banco comercial pega esses 10 de papel moeda e dá para o cliente que estava querendo sacar R$ 10. O cliente que tinha 100, agora tem 90 depositados. Os outros 10 não é que sumiu. Virou papel moeda. Papel moeda é um ativo que está na mão da pessoa, então está no balanço dela que não está desenhado, e é um passivo lá no balanço do Banco Central. Então está aqui o papel moeda, R$ 10. Então encerramos no mesmo ponto que lá no ponto 9. A historinha ela começou de um outro jeito, tomou outros caminhos, mas dá para chegar no mesmo ponto, né? A gente chega no mesmo local, só tomando um caminho um pouco diferente. Então, começou com os títulos indo para os bancos comerciais, ao invés de ir para o Banco Central. Tranquilo, gente? Deu para entender os lançamentos? Não é tão difícil, né? Não tem nada de muito excepcional nisso. Só quero chamar a atenção aqui para um ponto, que é o seguinte. Um ponto é que ninguém ligou a câmera até agora. Semana passada eu bati meu recorde de câmeras ligadas e hoje ninguém ligou a câmera. Não, brincadeira. Mas um ponto é o seguinte, para chamar a atenção. Quando o governo federal gasta, ele cria reservas bancárias. Isso é um efeito do gasto do governo e é um efeito contábil. Então, o governo federal gastou, qual que é o caminho contábil que o gasto do governo toma na economia? Ele caminha por onde o dinheiro?
o dinheiro do governo federal ele sai obrigatoriamente da conta única do Tesouro. Então, por exemplo, vai pagar o meu salário. Sou professor federal de uma universidade. Então, o dinheiro vai caminhar assim, ele vai caminhar da conta única do Tesouro, ele vai caminhar para o MEC, daí o MEC vai caminhar para o UFC, e daí o UFC vai pagar para mim. Então, o MEC tem uma conta bancária, provavelmente no Banco do Brasil, e isso vai para a conta da UFC, que provavelmente é no Banco do Brasil também, e vem para a minha conta, essa é no Banco do Brasil também. Então, esse é o dinheiro, é o caminho do dinheiro. Ele sai da conta única, ele vai caminhando dentro do governo, né? Só que daí já é pela rede bancária, né? A conta do MEC, a conta da UFC, daí vem para a minha conta, que sou o usuário final. Quando saiu da conta única e virou um depósito na rede bancária, surgiu reservas bancárias. Então, isso aqui é só um ponto que eu quero chamar a atenção dessa historinha, porque se eu não chamo a atenção, passa batido, né? Ah, tá. O governo gastou aqui, virou depósito para as pessoas, a contraparte contábil é reservas, ok, eu não dou mais nenhum pensamento para isso. Mas isso tem consequências importantíssimas. Por quê? A gente vai entender melhor no fim da aula. Mas eu já adiantei algumas vezes aqui com vocês. Essas reservas bancárias, quando os bancos têm muitas reservas, a tendência é que a taxa básica de juros caia. Eu estou adiantando horrores o assunto da aula, mas já para lançar um pouquinho a sementinha para depois eu colher lá no fim da aula. O que eu quero dizer com isso? Bancos com mais reservas, a tendência é a Selic cair. A taxa Selic, eu não sei se eu já adiantei esse assunto para vocês, eu não tenho impressão que sim, mas de qualquer maneira eu conto de novo porque é uma história boa de repetir. A taxa Selic é a taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro um para o outro. É um mercado interbancário. O dinheiro que um banco empresta para o outro não é um dinheiro em papel moeda nem em depósito. É um dinheiro em reservas bancárias. Então, da mesma forma a pergunta da Ana, né? Quando o banco comercial transaciona com o Banco Central, isso vai pelas reservas? Vai. E quando um banco empresta para o outro? Reservas também. Então, por ali que o dinheiro caminha também, quando um banco empresta para o outro. A movimentação, digamos, são reservas caminhando. Se os bancos todos estão com muitas reservas, e como é que é um jeito deles terem muitas reservas? O governo está gastando muito, o que irriga a rede bancária com mais depósitos, contraparte contábil mais reservas. Mais reservas são recursos mais abundantes. E o que é? Daí oferta e demanda básica. Recursos mais abundantes, preço mais baixo. Recurso mais escasso, preço mais alto. O que é o preço das reservas bancárias? Taxa Selic, porque é a taxa que um banco cobra para emprestar para o outro. Tá? Mas essa parte da Selic, eu vou explicar de novo e melhor no fim da aula. Eu só quero chamar atenção aqui para isso. O governo gastou, aumentou o nível de reservas na rede bancária. Tudo bem? É só isso aí que eu quero que vocês anotem mentalmente ou no caderno, se vocês estão anotando a caneta ou digitando em algum lugar, sei lá. Se lembrem disso. O governo gastou mais reservas na rede bancária. E como é que diminui essas reservas depois? O governo cobrou um imposto. O governo cobrou imposto de renda ou um imposto qualquer. Daí vai sair, eu paguei imposto de renda. Eu paguei um boleto lá, uma GRU da Receita Federal. Eu paguei e debitou da minha conta. Então daí diminui dinheiro na minha conta e foi lá para a conta única do Tesouro. Daí diminuem-se as reservas também. Se todo mundo paga o seu imposto de renda, são várias pessoas ao mesmo tempo pagando boletos, que sai dinheiro dos seus depósitos bancários e vai para a conta única do Tesouro. Nisso, uma contraparte contábil são reservas diminuindo. Reservas diminuindo, elas ficam mais escassas. Recurso mais escasso tende a ser mais caro. Qual que é o preço das reservas? Selic. Então, Selic tende a subir. Talvez vocês estejam meio boiando ainda, talvez seja meio surpreendente tudo isso. Fim da aula eu recapitulo, prometo. Então, seguindo, se tiver dúvida, gente, vocês estão meio caladinhos hoje. Vocês perguntem aí. Professor, essa parte final eu não entendi muito bem, não. O senhor pode me explicar de novo? Qual parte final você fala? O do... Essa partezinha do finalzinho mesmo, esses últimos 5 minutinhos, 4 minutinhos. Então, o da Selic, né? Isso. Então, é porque um banco, daí tem que lembrar aquela historinha lá do fim do dia,
teve um banco que mais perdeu, deixa eu voltar lá, fecha o olho quem tem problema. Fim do dia teve um banco, o banco B, que ele mais perdeu depósitos, mais sofreu transferências do que recebeu transferências. Ele tem que pagar isso, de algum jeito ele tem que ajustar isso no seu balanço, ele vai pedir emprestado. Aonde ele costuma pedir emprestado primeiro? No mercado interbancário, que são os bancos emprestando um para o outro. Eles estão emprestando o quê um para o outro? Dinheiro, porque é o que se movimentou. É qualquer dinheiro? Não, é o dinheiro no formato reservas bancárias, porque é o formato do dinheiro que os bancos usam para transacionar entre si. Aí, se os bancos não querem emprestar para o banco B, ele vai no redesconto do Banco Central. Mas se não for esse o caso, ele pega emprestado de outros bancos. Esses bancos vão cobrar juros, porque o banco está ali para ganhar dinheiro emprestando dinheiro. Então, ele emprestou para o banco B, ele cobrou juros. Que juros é esse cobrado desse empréstimo? No Brasil, ele costuma se chamar, costuma ser via Selic. O que é Selic? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O que é isso? É um sistema onde todas as transações com títulos públicos são registradas lá no Banco Central. Já estou adiantando todo o fim da aula para cá, mas tudo bem. É bom que daí o fim da aula já está feito. Né? Então, quando um banco empresta para o outro, não é um empréstimo à toa, digamos assim, como é para a gente. Ele só te emprestou o dinheiro e não pediu garantias. Bancos pedem garantias quando emprestam um para o outro. Então, se ele emprestou pedindo um título público como garantia, o que acontece? Se é um título público, qualquer transação com título público passa pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central. Encurtando, passa pelo sistema Selic. Então, as transações do Selic, o que acontece? O banco A emprestou para o B. Ele falou, vou te cobrar 7% aqui nessa transação para emprestar R$5 para o banco B. E o banco B, beleza. Eu peguei emprestado, eu vou pagar 7% de juros. Esse 7% se chama taxa de juros Selic. A taxa Selic é os juros, é a taxa média que está sendo cobrada nos empréstimos interbancários. Professor, a Selic não é o que o Banco Central está me dizendo que é? Se eu entrar agora, abrir aqui bcb.com.br, ou é bcb.br, bcb.gov.br, se eu abrir o site do Banco Central, vai aparecer lá Selic 6,25%. Daí agora quem é que está mandando nessa Selic? É o que um banco está emprestando para o outro? Ou é o Banco Central? Daí aqui eu estou adiantando 2 aulas para frente já. O que acontece? O Banco Central ele olha o mercado interbancário que corre pelo sistema Selic e diz, eu, Banco Central, quero que a taxa média de juros que os bancos estão cobrando para emprestar um para o outro seja 6,25% ao ano. Né? Daí, isso, lógico, se é um empréstimo de um dia para o outro, é uma taxa bem menor, só que anualizada vira 6,25% ao ano. Então, o Banco Central olha para esse mercado e diz, eu vou intervir para fazer com que essa taxa fique em 6,25%. Ela é 6,25% todo santo dia? Não. Hoje ela pode, eu não sei, eu não olhei, mas ela pode ter fechado em 6,24%. Ela pode ter fechado em 6,26%. Ela não dá cravado 6,25% todo dia, porque a taxa Selic gravem isso, gente. Selic não é um decreto. Não é o governo dizendo e obrigando que todo empréstimo de um banco para o outro vai ser 6,25%. Não, ele só está dizendo que se os recursos ficarem mais escassos ou mais abundantes e o juros médio que vocês, bancos, estão emprestando um para o outro aí, subir ou descer em relação ao que eu, Banco Central, quero que seja a taxa, eu, Banco Central, vou entrar e vou colocar ou vou tirar recursos, dependendo do que for necessário para eu ajustar a oferta e a demanda. Daí, puxando de volta o finalzinho que você falou, para encerrar a resposta. Toda vez que o governo federal gasta, sai dinheiro da conta única dele, entra na rede bancária. Mais dinheiro em depósitos ou nas contas correntes de pessoas e empresas. Contraparte contábil disso, mais reservas bancárias para os bancos. Bancos com recursos mais abundantes tendem a tornar esse recurso mais barato. O que é isso? Está lá os bancos com um certo nível de reservas. Daí o banco B lá, olhou para o outro e falou, é 7% taxa de juros.
Daí, de repente, o governo gastou, tá todos os bancos com um monte de recursos. Tá com reserva sobrando todo mundo. Daí um banco que está com reservas em excesso do ponto de vista dele, ele pensa, reserva não rende nada. Daí eu, banco C, digamos, estou vendo o banco B pedindo emprestado para o banco A, e o banco A está dizendo que é 7%. Eu, banco C, estou com dinheiro aqui parado sem render nada. Não é melhor eu me meter no negócio, melar a negociação do banco A com o banco B e dizer, ei, banco B, pega comigo. Ei, Má, negócio aqui. Ei, Má, pega comigo que é 6%. Então, o banco B, que ia pegar emprestado do A a 7%, pega do C emprestado a 6%. Por que isso aconteceu? Porque agora todos os bancos estão com mais recursos. Recursos sobrando, eles vão correr atrás de rentabilidade para esse recurso. E daí eles vão competir entre si no mercado interbancário e vão emprestar mais barato, e a Selic tende a cair. Se o governo tivesse cobrado o imposto de renda, e daí saiu o depósito dos bancos, foi para a conta única, e a contraparte contábil disso caiu o nível de reservas, tem menos reservas, ela fica mais escassa. O que isso quer dizer? Está lá o banco B de novo, foi pedir dinheiro emprestado. Todos os outros bancos se olham e dizem, agora está meio pouco a reserva, viu? Tem pouco, está mais caro, agora é 8%. Então essa é a dinâmica. Eu vou explicar um pouco melhor com grafiquinhos no fim da aula. Deu para entender um pouquinho melhor, João? Deu sim, professor. Obrigado, viu? Imagina. Daí a Mirella comentou, quando mexe na Selic, sim, vai mexer em tudo na economia, inclusive no dólar, e por consequência no dinheiro que o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto têm nas suas offshores. Olha que legal, né? O cara que mexe na Selic, mexe no dólar, e pode ficar mais rico ou mais pobre, né? É mundo. Aí até eu fico rico. Então vamos lá. Seguindo aqui adiante na aula, vamos rever o... Eu nem sou debochado, gente, que isso. Também não sou fofoqueiro. Vamos rever aqui os lançamentos contábeis de criação de moeda. Esse aqui é a mesma história que a gente já viu. Estamos aqui em T1. E essa figurinha é um print de um paper do Banco Central da Inglaterra, que eu acho que está no sistema. É o MacLeay, não sei como é que fala, e outros, et al. Daí tem 4 MacLeay et al. No sistema. Eles têm 2 artigos. Um que é dinheiro na economia moderna, que é mais curtinho e só fala dessas 3 formas básicas de dinheiro, e tem um que é sobre criação de moeda, que é de onde saem essas figurinhas aqui. Só que daí tem a versão em espanhol desse texto. Então, são 2 textos em inglês e as 2 versões em espanhol deles. Infelizmente, não tem em português, tá? Mas já está lá no sistema, se é que vocês já não leram. Então, em T1, os consumidores têm dinheiro depositado no banco, então um ativo da pessoa, um passivo do banco, porque o banco tem que deixar a pessoa sacar ou movimentar quando ela quiser. E é um ativo da pessoa porque é dela. E a pessoa tem papel moeda também. E no passivo ela tem qualquer coisa que não envolve aqui o processo de criação de dinheiro. O banco tem como passivo esses depósitos, porque ele é obrigado a deixar a pessoa movimentar. Tem como ativo reservas, que estão depositadas lá no Banco Central, e um tantinho de papel moeda. Aquele papel moeda que está lá na boca do caixa, que está dentro do caixa eletrônico, ele tem um tantinho de papel moeda aqui. E o Banco Central tem como ativos outras coisas que não influenciam na história aqui, e como passivos as reservas dos bancos, porque é um dinheiro que está no Banco Central, mas não é do Banco Central, é dos bancos. Então, quando os bancos quiserem movimentar, o Banco Central é obrigado a deixar os bancos movimentarem. E o papel moeda, vejam que o azulzinho do papel moeda aqui ele é maiorzinho, né? Que é a soma desse papel moeda aqui com esse aqui. Pronto, esse é o período 1. Quando a gente for ver no multiplicador bancário, essa parte aqui do passivo do Banco Central, que neste caso é o passivo inteiro, se chama base monetária, ou base money. E essa parte aqui se chama meios de pagamento, ou em inglês, broad money. Tá? Então, só para mostrar aqui já, ligando com a ideia do multiplicador monetário. E por mais que o mundo não funcione do jeito que o multiplicador monetário diz que funciona, todos os livros textos explicam o tal do multiplicador. Concurso público, prova da ANPEC, cobra isso. Então, tem que saber esse conceito. Infelizmente, ele tem que ser ensinado.
Daí o banco comercial foi lá e diz, vou emprestar dinheiro para esse cara. O consumidor veio e me pediu dinheiro emprestado, eu vou emprestar. Ele criou moeda. Daí aqui agora está desenhado. Antes estava escrito em números numa tabela. Agora está desenhadinho. Então aumentou a barrinha de depósito. Ela cresceu, ela deu um pulo, porque surgiram novos depósitos. Então, mais ativo para essa pessoa, mais passivo aqui para o banco, mas também mais ativo para o banco, porque ele tem novos empréstimos que a pessoa tem que pagar para o banco comercial. Então, ele ganhou um ativo, é um dinheiro que ele vai receber de volta. E a pessoa ganhou um passivo, é um dinheiro que ela tem que pagar de volta em algum momento, com juros. Então, esse é o lançamento contábil e o aumento nos balanços contábeis aqui dos consumidores e dos bancos comerciais quando é criado, quando é concedido um empréstimo e com isso moeda é criada no formato de depósitos bancários. Vejam, a base monetária não se mexeu. E mesmo assim, moeda foi criada. Sem o Banco Central fazer nada. Foi uma interação entre consumidores e bancos comerciais. Foi algo lá do setor privado resolvendo fazer. O Banco Central... Com isso eu quero dizer o quê? O Banco Central não controla o total de moeda na economia. Porque como depósitos bancários são um tipo de moeda, e quem cria isso são os bancos comerciais, então a quantidade de moeda ela não é controlada pelo Banco Central. O que ele pode é tentar influenciar essa quantidade, mas ele não consegue controlar. Esse é um tema que eu vou voltar. Tá? Na aula que vem vai girar muito em torno disso. Então quem ainda ficou com alguma dúvida, talvez dê para guardar até a aula que vem. Para tirar a dúvida melhor. Mas se tiver ansioso, pode tirar agora também, obviamente. Agora, esse exemplo é massa. Esse aqui, vou até encher meu copo d'água de novo, já estou ficando sem água. Muito provavelmente hoje eu vou ter que dar uma pausa na aula para eu encher a garrafa que acabou. E temos mais 1 hora de aula ainda pela frente. Então talvez eu tenha que dar um intervalinho de 1 minuto daqui a pouco, tá, gente? Só já avisando. Então vamos ver esse exemplo aqui, compra de uma casa. Deixa eu rabiscar aqui para vocês. Temos aqui 3 momentos. Isso aqui é um momento. Vou rabiscar o segundo momento, é esse, aqui no meio. E o terceiro momento é esse último aqui. Ok, então isso é um modo de quebrar essa informação toda aqui. A gente está analisando momentos. Então o que a gente vai ver primeiro é esse cantinho aqui do lado esquerdo. Mirella perguntando, então o Banco Central não regula a emissão de moeda? Não. Atualmente, nas economias de hoje, o Banco Central ele não controla o total de moeda, porque a preocupação dos bancos centrais hoje, mundo afora, não é, como já foi antigamente, o total de moeda na economia. Hoje a preocupação é com taxas de juros e não com quantidade de moeda. Então a preocupação dos bancos hoje, dos bancos centrais, mudou. Então vamos ver aqui, temos quatro seres aqui neste slide. Temos aqui em cima um comprador de uma casa. É um cara aqui que ele quer comprar uma casa. Ele tem depósitos no banco, tem papel moeda e no passivo ele tem qualquer coisa. Pode ser patrimônio líquido. E temos o vendedor da casa. Ele tem a casa, que é esse quadradinho branco aqui, o non-money house é a casa dele. Tem depósitos no banco dele e papel moeda. E no passivo, coisas não monetárias. Pode ser o patrimônio líquido dele. Então temos aqui que o cara vai comprar uma casa, o cara que vai vender uma casa. E embaixo a gente tem o banco, aonde o cara que vai comprar a casa tem a sua conta, e outro banco, aonde o vendedor da casa tem a sua conta. Convenientemente, esses bancos foram exemplificados como sendo iguais, com balanços iguais, né? O mesmo tanto de depósito, mesmo tanto de reserva bancária, mesmo tanto de papel moeda. É só uma conveniência. Tá? Então temos 4 agentes nessa historinha agora. 2 pessoas, um que tem uma casa e um que quer comprar essa casa do outro cara. E 2 bancos. Um banco que é onde o que vai comprar a casa tem a sua conta corrente e outro banco onde o cara que tem a casa tem a sua conta corrente. Beleza, este é o ponto 1. Analisamos. O comprador da casa não tem dinheiro suficiente, o cara que quer comprar a casa, né? Ele não tem dinheiro suficiente para comprar esta casa. Ele vai pedir emprestado no banco. Então ele vai lá no banco, bate na porta dele e diz, banco, me empresta dinheiro. O banco analisa o perfil de crédito do cara e diz, beleza, te empresto.
Então, no período 2, estamos agora aqui no meio da figura. No ponto 2, o comprador da casa, que tinha esse tantinho de depósito pequeno aqui, agora ele tem mais depósitos. Por quê? Porque ele ganhou mais dinheiro. Não ganhou à toa, né? Não veio de graça. Ele pegou emprestado. Então, ele está com um saldo maior na conta bancária dele, mas ele também está devendo aqui ao quadrado com a borda amarela, o liabilities, que é passivo em inglês, é o empréstimo que ele tem que pagar para o banco, mas ele vai pagar depois. Então, ele está com mais dinheiro aqui, porque ele pegou emprestado. E o banco dele, aqui embaixo, aumentou o seu ativo, porque ele emprestou para o cara, e aumentou o seu passivo porque aumentou o tanto de depósito. É a mesma história que estava aqui, só que agora encaixada numa figura maior. Então, neste período 2, o que mudou foi a criação de moeda no formato depósito, depois desta concessão de empréstimo. E isso mudou o balanço do house buyer, o cara que vai comprar a casa. O balanço do vendedor da casa não mudou em nada, porque ele ainda não fez nada. Ele está ali parado com a sua casa ali quietinha. Ponto 3, então vamos para a última coluninha, digamos assim, o canto aqui direito da figura, que é quando o cara que pegou o dinheiro emprestado vai comprar a casa. Então o que acontece? Agora eu vou rabiscar um monte. É como se esse quadradinho aqui se movesse para cá e este quadradinho aqui se movesse para cá, porque foi uma troca. O cara que tinha a casa mandou para o outro que tinha depósitos, e dele mandou esses depósitos para o que tinha a casa. Foi uma troca. Eu tenho depósitos, eu tenho casa. Então, tome aqui a minha casa, me dê aqui os seus depósitos. Então, esses quadradinhos, ou esses recursos dentro de um balanço contábil, se moveram. E daí agora, o house buyer, ele não tem mais aquele tanto de depósitos que ele tinha depois do empréstimo. Ele tem a casa. E o vendedor da casa não tem mais a casa porque ele vendeu, mas ele tem mais dinheiro na conta dele, ele tem mais depósitos. Então é isso que acontece no ponto 3, no balanço dos compradores e vendedores de casa. Agora, nos bancos ali embaixo, acontece uma movimentação interessante. Esse tanto de depósito novo que foi criado aqui pelo banco do comprador da casa se moveu também, porque esses depósitos tiveram a sua titularidade transferida. Olha que bonito, né? Termo técnico. Era do buyer, foi para o seller. Então, e como eles têm contas em bancos diferentes, houve uma movimentação interbancária. Se os dois tivessem conta no mesmo banco, eu nem ia contar a história para vocês, que não ia ter graça, não ia ter nada para ser estudado. Só a criação de moeda mesmo. Então, como eles têm contas em bancos distintos, a movimentação dos depósitos faz com que tenha várias movimentações compensatórias nos balanços dos bancos. Então, saiu esse depósito daqui, foi para este outro banco. Por quê? Porque o dinheiro que era do buyer foi para o seller, porque foi feita a troca de depósitos pela casa. Ora, qual a contrapartida contábil desta movimentação de depósitos? Reservas no mesmo montante também se movem de um banco para o outro. Então vejam, aqui na terceira coluna, o que temos é o seguinte: o banco do comprador perdeu os depósitos que ele criou, concedeu empréstimo, e perdeu reservas, porque elas se movimentaram dele para o vendedor. E o banco do vendedor está com mais depósitos que vieram lá do banco do comprador. O banco do comprador criou depósitos e concedeu empréstimo. E perdeu esses depósitos. Saiu do balanço dele para o balanço do banco do vendedor da casa. E em contraparte, saiu também reservas bancárias de um banco para o outro. Essa é a historinha. Tranquilo? Alguma coisa que não entenderam? Eu caí, minha internet caiu, eu tô aqui, como é que está a situação? Entendi sim, professor. Obrigada. Beleza. Professor? Então, sim. Eu não entendi do passo 2 para o 3 aí no setor bancário. Exato, daí agora é o ponto que eu estava esperando, é o ponto alto da aula, gente. É o ponto em que vocês vão sentir um pouquinho de vergonha alheia do exemplo que eu vou dar, mas ele vai ser didático, vocês não vão esquecer nunca. Eu vou chamar aqui eles que eu falei que eles iam aparecer semana passada. Cadê meu Yoda? Tá aqui.
e aqui vem o meu Minion. Eu inventei esse exemplo semestre passado e fiquei um pouquinho orgulhoso de mim mesmo, porque eu explicando com um desenho que veio do artigo em inglês do Banco Central da Inglaterra, vocês vão esquecer disso semana que vem. Agora, um professor que pega um mini Yoda e um mini Minion para dar uma aula, aí vocês não vão esquecer tão fácil. Então agora é meio tosco? Mas tem um critério pedagógico inegável. Vocês não vão se esquecer dessa história tão cedo. Tá aqui meu Minion. Ele tem embaixo do braço dele R$50. O Minion ganhou ia ser um pouco mais difícil porque ia ficar muito pequenininho. Tá aqui o Minion, vou até tirar os slides. Vou parar a apresentação para ficar maior. Não, vou deixar, porque depois eu retorno ali. Então tá aqui o Minion, ele ganhou do Gru, ele roubou na rua, porque ele é malvado. Ele roubou esses R$50 na rua. Só que ele pensa, eu sou só um Minion. Tem vários outros Minions aqui no subterrâneo da casa do Gru. Eles vão querer roubar meus R$50. Vou falar com meu amigo Yoda, do filme ao lado. O Yoda é um Jedi poderoso. Ninguém vai se meter a roubar R$50 do Yoda. Daí vai lá o Minion e diz, Yoda, rapidinho, segura isso aqui pra mim. E o Yoda diz, beleza, meu amigo, eu seguro pra você. O que aconteceu? Ponto 1. Minion ganhou R$50. Como é que tá o balanço contábil dele? Ele tem um ativo, R$50. No passivo, ele tem patrimônio líquido, porque ele não está devendo para ninguém. Ele ganhou, ele achou, ele roubou esses R$50. Então ele tem um ativo, imaginem aí na cabeça de vocês o balanço. Ele tem um ativo, R$50, um passivo, patrimônio líquido. E o Yoda não tem nada, nem ativo nem passivo. Quando o Minion diz pro Yoda segurar o dinheiro rapidinho para ele, o que o Minion tem no seu balanço? Ele tem R$50 de dinheiro? Tem, mas está lançado de um outro jeito. Antes estava lançado R$50 de papel moeda, agora ele tem R$50 depositados no Yoda. Então, o balanço do Minion mudou. O ativo dele era R$50 em papel moeda, virou R$50 depositado no Yoda. O Yoda, que não tinha nem ativo nem passivo, agora ele tem um ativo. Por quê? Ele não está segurando essa nota de R$50? Tá. Então é dele? Tá com ele. Então ele tem um ativo de R$50. Agora é dele mesmo? Não. Ele tem que devolver para o Minion ou movimentar quando o Minion pedir. Porque, na prática, a titularidade desses R$50 é do Minion e não do Yoda. Então o Yoda ganhou um ativo e um passivo. Ele ganhou duas coisas ao mesmo tempo. Ele ganhou um ativo porque ele tem essa nota de R$50 na mão dele. E ele tem um passivo porque ele tem que devolver isso para o Minion quando o Minion pedir. Beleza, este é o ponto 2 da história. Daí vai o Minion e diz, Yoda, eu comprei um negócio do Silvio. Passa esses 50 para ele, para mim, por favor. Porque eu tô devendo pro Silvio, então pague você aí. Meus R$50 está contigo, dê para ele. Daí vem o Yoda e dá para mim esses R$50. O Yoda tinha no ativo esses R$50 lançado como papel moeda, R$50. E passivo, ele tinha dinheiro do Minion, R$50. Quando ele me passou esses 50, ele abriu mão do ativo, ele não tem mais os R$50 de ativo. Porque tá na mão dele? Não, tá na minha. Então ele perdeu o ativo, R$50. Ele perdeu também o passivo. Porque o que era o passivo dele? Era a obrigação de devolver ou movimentar esse dinheiro para o Minion quando o Minion pedisse. Como ele movimentou o dinheiro a pedido do Minion, quando o Minion disse para passar para mim, pronto. Ele cumpriu com o seu passivo, com a sua obrigação. Ele não tem mais nada. Então, o Yoda aqui não tinha nada, nem ativo nem passivo. Ficou com R$50 de ativo, papel moeda, e R$50 de passivo, dinheiro que é do Minion, termina a história de novo sem ter nada. E o Minion, que começou tendo R$50 de papel moeda, que virou R$50 na mão do Yoda, termina não tendo nada, porque ele gastou R$50, veio para mim. E eu, que no início da história não tinha nada, no fim tenho papel moeda, R$50. Traduzindo para figurinha. O que são os depósitos? É o dinheiro do Yoda. É o dinheiro do Minion que o Yoda está segurando. O que são as reservas? É a nota de R$50 que o Yoda está segurando. Quando o Minion diz, Yoda, passa lá para o Silvio. Então vamos desenhar aqui. Está aqui o Yoda segurando. Tá aqui eu, Silvio.
Quando o Yoda passa para mim o dinheiro, ele se livrou do passivo, esse aqui, que era dinheiro que eu tenho que movimentar para o Minion, quando o Minion pedir ou devolver para ele, e ele perdeu também a própria nota de R$50, que era o que ele tinha na mão, quando ele mandou para mim. Não encaixa totalmente a história, porque comigo eu não tenho mais uma obrigação, um passivo para com ninguém, é só um ativo meu. Mas por que essas reservas se movimentaram quando o comprador da casa transferiu seus depósitos para o antigo dono da casa? Se movimentou por quê? Porque o banco do comprador, ele tinha, ao mesmo tempo, um recurso em suas mãos, as reservas bancárias, mas esse recurso tinha ao seu lado uma obrigação de deixar o cara sacar ou transferir. Quando o cara transfere os recursos, o banco perde os recursos, o ativo, mas também perde a obrigação de movimentar, porque ele já movimentou os recursos. Então sai também o passivo. Então saiu o depósito, porque a obrigação do banco de movimentar para o cara ele fez, ele transferiu o depósito, mas saiu reservas. Por quê? Porque era um recurso que ele tinha. Tudo bem que ele tinha que movimentar ou deixar o cara sacar sempre, mas estava no balanço do banco, não estava no balanço da pessoa. Tá no balanço da pessoa. Eu estou aqui dando uma simplificada, mas tipo, é da pessoa, mas está depositado lá no banco. Então o banco ele tem um recurso, mas ele perde esse recurso, porque o recurso é dele? Não, é um depósito da pessoa. Então quando a pessoa movimenta, a minha reserva vai atrás. Daí, quando você não entender isso, se esquecer, lembra do Yoda. O Yoda tinha 50 no ativo, 50 no passivo. 50 no ativo, que ele está segurando a nota de R$50. 50 no passivo, que não é bem dele. É do Minion, ele só está segurando. Daí, quando ele transferiu para mim, ele perdeu o ativo, que ele não está mais segurando a nota. E ele perdeu o passivo, porque ele cumpriu o combinado que ele tinha com o Minion, que era segurar essa nota para ele. Ficou claro? Deu para entender agora? E demais. Professor, se você começasse logo com isso desde o início da matéria de contabilidade, acho que teria entendido muito mais rápido, é sério. Quem sabe próximo semestre eu comece de vez com... É que eu gosto de deixar mais pro finalzinho. Eu tirei uns 20 prints desse momento icônico da aula online para guardar para posterioridade. Tudo bem, professor? Tudo bem, Ana. Se tu quiser postar stories, Twitter, eu... Pode postar mesmo? Pode, fica à vontade. O print é de vocês, eu vou fazer o quê? Né? A pessoa está aqui dando aula, a gente sabe que a gente está correndo o risco de tomar print, de ser postado, de ser gravado, tem que cuidar das bobagens que fala. É complicado, né? A vida de professor não é fácil. Mas é isso aí, gente. Qualquer coisa, se vocês ganharem muitos likes, vocês me pagam uma cerveja depois e quando voltar ao presencial, tá tudo certo, tá tudo bem. Deu para entender? O Ítalo, não sei se o Ítalo se manifestou, deixa eu ver aqui o chat. Foi o Ítalo, né, que perguntou? Oi, professor. Tô aqui. Ficou melhor? Deu para ou se ficou alguma dúvida ainda, eu tiro mais. Sim, não, eu entendi. Eu tô com dificuldade de entender esse segundo retrato aqui dos bancos. Eu não estou entendendo aqui esse balanço aqui do banco do comprador. Eu não estou entendendo a origem desse novo depósito. Eu não estou entendendo ainda. Entendi. Deixa eu só marcar uma setinha para ver. Você está falando desse aqui que eu acabei de circular? Isso. Então, pronto. Eu não entendi a origem dele. Então, ele não tem... ele tem a mesma explicação deste ponto aqui. E do ponto 1 lá de trás. O que é isso? Quando um banco ele concede um empréstimo para alguém, ele cria moeda no formato depósito bancário. Porque quando você pede um empréstimo para o banco, apareceu o dinheiro na sua conta. Então ele criou moeda, e esse é um poder que os bancos têm, que muitas vezes as pessoas não se atentam. Os bancos comerciais, eles têm o poder de criar moeda. Concedi um empréstimo, criei moeda, então aumenta aqui os depósitos da pessoa e aumentam o ativo do banco, porque ele tem um dinheiro para receber no futuro, aumenta o passivo das pessoas, que é um dinheiro que elas têm que pagar no futuro. Então a origem desse novo depósito é este novo empréstimo. Esses dois quadradinhos, eles surgem em simultâneo. Um cria o outro, entendeu? Ao conceder o empréstimo, que está aqui o new loan, o banco do comprador criou um novo depósito. Ele criou moeda. Essa é a origem. Ele vem do nada mesmo. Tipo assim, mas tem que ter um recurso real por trás. Não. Ele cria moeda.
Não sei se agora ficou claro ou se o conceito de que a moeda é criada do nada ainda está difícil. Não, ficou claro agora. Agora ficou, não. Então, beleza. É daí que sai. Professor, Sim? para mim ainda não ficou muito claro essa questão. Porque, por exemplo, eu penso, se o banco criou moeda para conceder o depósito para o cliente. Ok, mas aí, por exemplo, o cliente ele não vai pagar para o banco a mesma quantia do que foi emprestado. Vamos supor que ele vai pagar com juros, é óbvio. Sim, sim. Então, no passivo do cliente, além daquele valor de empréstimo que ele está devendo ao banco, vai ter também os juros a apropriar, que é o que ele vai pagar ao banco. Isso também seria a criação de moeda? Não. Daí isso aí é o juros que o cara que pegou o empréstimo tem que pagar. A parte dos juros não é uma moeda nova criada. A parte dos juros, esse cara que pegou o empréstimo, ele vai ter que pegar essa moeda de alguma moeda que existe na economia. De que jeito que ele vai pegar? Recebi meu salário. Eu tenho uma empresa, eu vendi, ganhei dinheiro, lucrei. Então, a moeda que é criada é o empréstimo em si. E os juros? Os juros, a pessoa vai ter que conseguir tirar isso de alguma moeda que já existe, entendeu? De algum depósito que já brotou, de algum papel moeda que está circulando por aí, entendeu? E daí o banco... Sim. O que é criado é o empréstimo em si, é o principal. Os juros tem que vir de recursos já existentes. Perfeito. E daí, só para complementar, quando a pessoa paga todo o empréstimo, todo o principal, esse quadradinho se cancela e este também. E daí moeda é destruída. Deu para captar? Da mesma forma que a moeda é criada quando o banco concede o empréstimo, o banco deu um empréstimo, apareceu o ativo para o banco, empréstimo. E apareceu aqui passivo, novo depósito. A pessoa paga o empréstimo fazendo o quê? Com débitos na sua conta, com débito no seu depósito. Então, é um depósito que some, dá uma baixa para dar uma baixa no ativo do banco, novo empréstimo. Ou, olhando para o balanço do comprador, é uma baixa no seu depósito para dar uma baixa no seu empréstimo, ou uma baixa no seu ativo para dar uma baixa no seu passivo. Então, o banco cria moeda quando concede empréstimos, e o cara que pegou o empréstimo destrói a moeda quando ele paga o principal do empréstimo. Não sei se essa última parte ficou clara. Deixa eu ver aqui a Mirella. O empréstimo que vem do banco cria moeda. Sim, cria moeda. E acho que você escreveu depois, né? Isso, é uma amortização, Mirella. Então, o empréstimo que vem do banco cria moeda, e o pagamento desse empréstimo depois é uma amortização, é uma baixa em ativos e passivos, tanto do comprador quanto do vendedor. O que sobra é que daí fica um saldinho a mais aqui para o banco, que é o que? Que é os juros. E um saldinho a menos para o pagador, porque é os juros também. Mas daí essa parte dos juros veio de moeda que já tinha antes desse empréstimo ser feito. É uma moeda que já estava por aí. Tranquilo, gente? Professor, Sim. no caso de empréstimo bancário com garantia real, então o banco, ele ao fazer o empréstimo, ele cria moeda do nada, mas se o sujeito não vier a quitar o empréstimo, o banco adquire algo que não veio do nada, né? Isso, ele adquire algo que não veio do nada. Daí o que acontece é o seguinte, a pessoa vai perder, porque tipo assim, a pessoa tinha aqui ativos, deixa eu olhar aqui, eu tô olhando para esse aqui, tá? Que eu acabei de circular. Esse cara, ele tem uma casa, depósitos e papel moeda. E ele tem aqui um empréstimo, certo? Digamos que ele gastou todos esses depósitos em cachaça, bebeu tudo, é um alcoólatra. Ele tem que pagar esse empréstimo, ele não tem para pagar, aí o banco vai lá e toma a casa dele. A pessoa bebeu os seus depósitos, perdeu a casa para dar baixa nesse empréstimo, e o banco que tinha ativo novo empréstimo, ele vai ter como ativo casa. Essa e os depósitos sumiram, porque a pessoa bebeu. Então, daí também sumiu aqui esses depósitos. Deu para captar os lançamentos contábeis? Sim, deu para entender, professor. Beleza, então seguimos em frente. Tiradas as dúvidas e dado o tempo para as pessoas postarem seus stories com o Miriam e com o Yoda, seguimos. 8 horas. Então, mais meia hora. Acho que não dá para terminar todo o assunto, mas semana que vem daí eu recupero o resto.
Só vou ter que dar algo que eu nunca fiz, gente, que é o intervalo. Eu nunca dei intervalo em aula. Porque eu tô com esse tantinho só de água. Hoje eu tô bebendo água que só. Eu vou ali pegar água rapidinho. Então, é um momento que se vocês quiserem pegar uma água, ou vocês podem estar bebendo, né? Eu não. Cerveja, no caso. Ou vinho, ou qualquer outra coisa. Então, 2 minutinhos. 8 em ponto no meu relógio, 2 minutos, e eu estou de volta. Mirela, já te respondo, tá, Mirela? Eu vou só pegar uma água para eu não ficar morrendo com a minha garganta. 2 minutinhos eu tô de volta, tá, gente? Rapidinho. Voltei, copo cheio, graças a Deus. Desculpa, gente, a pausa, porque realmente a minha voz ela está um tanto fraca, desgastada. Estou fazendo fonoterapia para ver se resolvo isso. Mas eu venho ficando muito rouco dando aulas. E, enfim, eu meio que faço tudo errado segundo a fonoaudióloga. Eu falo num tom de voz errado, eu respiro errado, eu tô todo errado. E daí eu tenho que beber um monte de água para aguentar falar com vocês. Enquanto a fonoterapia não dá resultado, eu tenho que ficar bebendo um monte de água. Mas tá melhorando bastante. A primeira aula que eu dei para vocês, eu quase morri, quase fiquei sem garganta. A Mirella, professor, essa é a minha primeira aula, porque eu só me matriculei depois. Mirella, daí você faz o seguinte, você deve, coitada, deve ter boiado horrores. Mirella, daí você faz o seguinte, não sei se você tá aí ou se ainda está no seu intervalo. Isso, os textos, mas assim, o mais importante, Mirella, nem é tanto texto, é ver as aulas. A gravação tá lá, as gravações estão no sistema. Então tá lá, aula 1 de outubro, tem um link, você clica, abre o vídeo, e a aula 8 de outubro e hoje, a terceira aula. Então, sim, pelo SIGA. Então, se você já está matriculado certinho em economia monetária, você clica lá, daí vai ter introdução, daí tem ponto 1, introdução, daí embaixo, aula 1 de outubro, um link daí do Google Drive. Você clica lá e vai abrir o vídeo da aula, daí você assiste e clica no link da outra aula depois e assiste a outra aula. O grupo do WhatsApp, até dá vontade de entrar, mas meu Deus do céu, eu já entrei em grupo de WhatsApp de aluno e quando chega hora de prova, é triste. Não fosse a época de prova, eu até estava no grupo. Mas época de prova não dá para estar nesse grupo. Bom, gente, recapitulando, então, voltando, espero que todos tenham voltado já do breve intervalo que eu dei. Então vamos ver mais alguns lançamentos aqui. Então, o banco, outros modos de o banco criar moeda, é só com empréstimo? Não.
E daí quem quer ler algo a mais para ter um reforço, tem daí de novo os textos lá do Banco Central da Inglaterra, que tem em inglês ou em espanhol no sistema. Este exemplo aqui e o próximo e o outro, eles só falam, eles não desenham. Esse aqui estava desenhado, eu peguei o desenho deles, que está bonitinho, né? Mas esse ele só escreveu, ele não desenhou. Daí eu desenhei. Mas está escrito lá se vocês quiserem ler. Então, em um período inicial, os consumidores têm títulos públicos, qualquer título na sua mão, e patrimônio líquido. E o banco comercial, eu botei aqui só um patrimônio líquido e um imobilizado, é o terreno da sede. Daí o banco quer comprar esses títulos do consumidor, ou o consumidor vai vender para o banco, tanto faz quem inicia a conversa. Esses títulos vão ser transferidos dos consumidores para os bancos, então sai do ativo das pessoas, entra no ativo dos bancos. Beleza. A pessoa vai ficar sem nada no ativo? Não. Ela trocou o seu ativo de título para depósito. A questão é que o depósito é um recurso que está depositado, como o próprio nome diz, nos bancos comerciais. Então, é um ativo da pessoa, um passivo do banco. Esse título é um passivo de alguém que emitiu esse título. Tá? Então, no mundo financeiro, tudo que é ativo financeiro é um passivo financeiro de alguém. Então, esse título é um ativo do consumidor, é um passivo de alguém não desenhado em tela. Era um ativo do consumidor, agora é um ativo do banco comercial, é o passivo do mesmo cara que emitiu o título. Então, é uma debênture de uma empresa. Continua sendo passivo da mesma empresa, tanto neste ponto quanto neste ponto. A questão é, o banco, quando ele compra o título da pessoa, ele cria depósitos. Então, uma coisinha para vocês anotarem ou se lembrarem é, transações entre o setor não bancário e o setor bancário, em geral, envolve criação ou destruição de depósitos bancários. Então, o banco comprou algum ativo financeiro ou um ativo qualquer, comprou uma casa de uma pessoa, um terreno para construir uma sede. É uma transação do setor bancário com o setor não bancário. Criou moeda. O setor não bancário comprou, pagou alguma coisa do setor bancário. Se destruiu moeda, porque depósitos foram dados baixa para adquirir alguma coisa. Esta é uma dinâmica contábil que é importante vocês entenderem, que é um outro ponto por onde se cria moeda. Um outro é o seguinte, ó, daí agora o consumidor vai pegar o depósito e vai comprar algo do banco. O banco vai vender um depósito, um CDB para ele. Então a pessoa vai trocar o lançamento do ativo que ele tem. Ele tinha um ativo que era depósito, e agora ele tem um ativo que é CDB, ele só trocou, ele tinha dinheiro em conta, e ele gastou o dinheiro em conta para ter um CDB do banco. Se ele comprou do mesmo banco onde ele tinha um depósito, acontece isso aqui. Esse depósito que o banco tinha, ele dá a baixa contábil naquele valor e lança CDB que eu acabei de vender. Então, moeda foi destruída, porque depósito é considerado moeda, CDB não. Então, como o depósito foi dado baixa para dar o lançamento do CDB, se destruiu moeda, porque depósito é considerado moeda, CDB não. Então, daí foi moeda destruída. Tranquilo, gente? Para o banco comercial isso é um bom negócio, porque o depósito é um passivo que o banco comercial pode perder a qualquer momento, porque a pessoa pode fazer um Pix, pode sacar, pode fazer qualquer coisa. O CDB, em geral, tem prazo. Até tem liquidez no mercado secundário, mas daí o CDB, que é negociado no mercado secundário, é esse consumidor vendendo para outro. Continua aqui no passivo paradinho. Então, o banco comercial não precisa se preocupar com este passivo sumindo a qualquer momento do seu balanço. Tranquilo, gente? Dúvidas? Vocês estão aí ou vocês saíram num intervalo muito comprido e não voltaram? Pessoal, uma dúvida. Você falou que depósito é como se fosse moeda, certo? Existe outras variáveis como depósito que também pode ser considerado como moeda? Não, o que se considera como moeda em geral é papel moeda, depósito bancário e reservas bancárias. Isso é moeda. A gente vai ver na aula que vem... Então, não, é só esses três mesmo, então. Não tem mais nenhum além deles? Não. Tem outros agregados monetários que a gente vai ver na aula que vem, porque é o seguinte, a base monetária é um nome que se dá para a soma de papel, moeda e reservas bancárias. Daí, se eu somo papel, moeda e reservas bancárias com os depósitos bancários, eu tenho um negócio chamado meios de pagamento. E é isso que se costuma chamar de moeda na economia. São os meios de pagamento. São esses três carinhas. Ou M1. Se vocês já viram, o tamanho do M1 no Brasil. Esses são os meios de pagamento ou esse é o tanto de moeda na economia.
Daí tem o M2, o M3, o M4. O CDB entraria no M2. São critérios mais amplos de agregados monetários, são critérios mais amplos de o que é moeda ou não. Mas é uma questão de nomenclatura. Bom, indo aqui para o último, pessoas pagando imposto, esse eu já falei, só está desenhadinho aqui. Eu falei lá no outro exemplo, então vou passar bem rápido. Só sai o depósito aqui da conta do consumidor e vai entrar para conta única ou caixa único, que é um outro nome possível, do governo. Então deu abaixo, esse depósito foi sugado, foi dado abaixo, e o governo que baixou aqui e subiu aqui. Se eu conseguisse fazer animações, né? Foi descendo o depósito, subindo o caixa único do governo. Baixou as reservas também, porque pelo mesmo motivo que o Yoda perdeu ativo e passivo quando ele passou R$50 para mim. A pessoa não tem mais o depósito. Então, que estava depositado, né, um recurso depositado no banco. Então, o recurso, do ponto de vista do banco, é a reserva. A obrigação de fazer o que o detentor quer, porque o dinheiro é do consumidor, está no banco, mas é do consumidor. O passivo são os depósitos. Então, quando o consumidor paga o governo, o banco comercial perde o ativo e perde o passivo. Dá para a gente dizer o seguinte, ó, este era o Minion, este era o Yoda e este sou eu. Se vocês não entenderem isso, daí é mais fácil. Só encaixar depois na historinha, vocês podem fazer isso depois com calma e entender. Bom, uma playlist sobre criação de moeda, ela está em inglês, mas tem como pôr legendas em português, se não me falha a memória. Eu expliquei quase tudo aqui, mas às vezes é bom ouvir a mesma coisa de um outro jeito. Pode ajudar. Bom, limites para a criação de moeda, para ir me encaminhando para o fim desta aula. Porque é o seguinte, dá a impressão, essa história que eu estou contando para vocês, que é uma festa. Né? O banco concedeu um empréstimo e criou a moeda. É Silvio Santos, quem quer dinheiro. O céu é o limite, né? Ao infinito e além, vamos criar moeda o tempo todo. Não é bem assim. Tem limites para essa criação de moeda e a gente vai ver quais são agora. Então, um limite é o seguinte, é a concorrência entre os bancos. Esses limites que eu estou dizendo é o seguinte, gente. Os bancos, eles criam moeda do nada. Sim, toda vez que concedem empréstimos ou compram algo do setor não bancário. Agora, eles vão ficar criando moeda do nada indefinidamente para sempre? Não. Daí é aqui que entram os limites para a criação de moeda, e é importante entender isso para entender que a moeda não vai ser criada adoidado aí na economia. Então, um ponto é a concorrência. Eu vou voltar alguns slides aqui. Os bancos, eles não vão criar moeda se estiver dando prejuízo para eles. Eles criam moeda só até o ponto em que isso dá lucro. A partir do momento em que isso dá prejuízo, eles param. E a dinâmica de concorrência dos bancos faz coisas distintas com os juros dos dois lados dos balanços dos bancos. De um lado, os bancos concorrendo entre si para fazer com que a pessoa deixe o depósito naquele banco, não fique transferindo para outros, ou compre um CDB do banco. Os bancos concorrem para manter bons passivos, e não passivos que estão sujeitos a saírem a qualquer momento. E esta concorrência atua no sentido de subir os juros deste lado do passivo para cima. Por quê? Porque eu estou num banco que não me paga nada no meu saldo em conta. E o Nubank vem e diz, eu te pago 100% do CDI. Eu vou deixar meu saldo parado aonde? No Banco do Brasil que não me paga nada ou no Nubank que me paga 100% do CDI? Vou para o Nubank. Daí vem um outro banco e diz, eu te dou 110% do CDI. Eu vou para o que me dá 110%. E assim vai a dinâmica de concorrência. Eles brigando para ver quem vai ficar com os depósitos, eu vou no outro slide, para ver, porque se eu perco depósitos para outro banco que está atraindo as pessoas, ó, o que aconteceu? As minhas reservas estão caindo. Eu posso ficar sem, ou eu posso ficar abaixo do nível mínimo que o compulsório me obriga. Não é legal para mim. Eu posso ter que pagar a multa ou simplesmente ficar sem dinheiro e ter que correr atrás dele no desespero e pagar mais caro por isso. Eu vou dar um jeito de reter esses depósitos. Então, eu vou responder à concorrência do Nubank, gerando algo que rende bem para os meus clientes. Então, a concorrência tende a puxar esses juros para cima. Um diz, eu te pago 1%, o outro comigo é 2%, o outro comigo é 3%, e assim vai, eles brigando para os clientes deixarem o dinheiro ali parado.
rendendo. No lado do ativo, a concorrência joga os juros para baixo. Por quê? Eu vou pegar emprestado num banco que me diz, a minha taxa é 10%, o outro diz, mas pega comigo que é 9%, e o outro comigo é 8%. E assim vai indo. Eles brigam para ver quem vai pegar emprestado com eles. Essas duas dinâmicas, os bancos brigando para os clientes deixarem o dinheiro parado neles, e os bancos brigando para ver quem quer pegar emprestado deles, de um lado joga os juros para cima, do outro joga os juros para baixo. Os juros do passivo, o banco está pagando esses juros para as pessoas, e aqui ele está recebendo. Então é um juros que ele está recebendo, que a dinâmica da concorrência joga para baixo, e um juros que ele está pagando, que a dinâmica da concorrência está jogando para cima. Uma hora esses juros podem se encostar, e se eles se ultrapassarem, o banco começa a ter prejuízo. Ele está pagando mais nos seus passivos do que ele recebe dos seus ativos. Ele está tendo prejuízo. O banco vai querer ter prejuízo? Não. Então, a partir do momento que essas duas taxas se aproximam, o banco para de conceder empréstimos. Ele para de aumentar o seu balanço, porque com isso ele está se forçando a ter que procurar bons passivos para não perder esses depósitos e gastar mais dinheiro, e para de concorrer baixando esses juros do lado do ativo, porque ele não vai mais conceder empréstimos. Então, esse é um ponto em que a criação de moeda ela cessa, porque os bancos, uma hora esses juros do passivo e do ativo, o passivo subindo, o ativo caindo, né, os juros de um subindo, os juros do outro caindo, vai diminuindo o lucro do banco. Uma hora ele fala, opa, parei de brincar, vou deixar meu balanço do jeito que está, porque do jeito que está dando lucro. Se eu continuar expandindo o meu balanço, ou seja, se eu continuar concedendo empréstimos, eu vou estar jogando um juros para cima, outro para baixo. Daí eu começo a ter prejuízo. Então, esse é um limite para a criação de moeda, que os próprios bancos se impõem, porque eles não são instituições de caridade, eles são empresas que querem ter lucro. Se ele vê que a criação de moeda está dando prejuízo, ele para. Segundo ponto, que tem a ver com o primeiro, impossibilidade de obter recursos a taxas razoáveis. De novo, o exemplinho da hipoteca. Um banco está lá, criando moeda ou conceder empréstimo, o depósito vai para outro banco, perdi reserva. Criei outro depósito, concedendo empréstimo, foi para outro banco, perdi mais reservas. Uma hora eu fico sem reservas, e daí ou eu vou ter que ir para o interbancário desesperadamente, e os bancos vão ver que eu estou desesperado e me cobrar caro, ou ir para o Banco Central, e ele vai me cobrar caro no redesconto, e daí isso me prejudica e eu paro. Então, uma hora eu paro de criar moeda, porque está saindo caro. O Ismael. O nome dessa diferença entre esses juros é o spread bancário? Não é bem isso o spread bancário, mas de um certo ponto de vista o spread bancário, dá para ver ele desse lado. Isso é o spread bancário. Não é exatamente isso, mas dá para entender passando por aí. O spread bancário é o quê? A taxa que o banco se capta de recursos, né? A taxa que ele cobra. Eu acho que dá para dizer que é o spread bancário, sim. Eu só estou meio receoso porque eu nunca parei para pensar nisso. Eu não quero dar uma resposta cravando para você, sabe? Mas acho que dá, sim, para dizer que isso é o spread bancário. Que é a diferença entre a taxa de juros que o banco se financia e a taxa que ele faz seu ativo render. O terceiro ponto é o risco da inadimplência, que também tem a ver com lucratividade. Uma hora, porque quando eu, banco, estou criando moeda, eu estou concedendo um empréstimo. Uma hora eu emprestei para todo mundo que é bom pagador. A partir daí só tem mal pagadores. Maus pagadores, uma hora vão me dar um calote, eu tomo calote, eu perco aonde? A gente viu lá no ponto 2, no meu patrimônio líquido. Então eu não quero estar tomando esse prejuízo, então eu paro de conceder empréstimos, por consequência paro de criar moeda, porque não tem mais ninguém que eu acho que é um bom pagador na economia. Eu só estou vendo maus pagadores. Eu não vou emprestar para eles. Então eu paro de criar moeda neste ponto. É mais um ponto a partir do qual os bancos dizem, parei de criar moeda. Ponto 4, regulação prudencial, que é o seguinte. Basileia 3, que é uma regulamentação do BIS, que eu mencionei antes. Segundo esta regulamentação, todo banco tem que ter um patrimônio líquido de no mínimo 8% dos ativos. É dos ativos ponderado por risco, tem uma fórmula, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas é o seguinte, jogando esses valores em um balanço, um banco ele tem 8 milhões ali no patrimônio líquido. Então, por este acordo, o que é este acordo? Só para explicar melhor.
O BIS obriga os bancos centrais, membros do BIS, a implementarem isso em seus sistemas bancários nacionais. O Banco Central está no BIS, portanto, ele está sujeito às regras de Basileia. Portanto, os bancos dentro do Brasil estão sujeitos a essa regra. Daí essa regra é o seguinte: um banco, se ele está com 8 milhões de patrimônio líquido, ele vai poder ter no máximo 100 milhões de ativos. 100 milhões de ativo ponderado pelo risco, que vira mais do que isso de ativos, mas eu estou simplificando aqui, tá? Então ele tem 8 milhões de patrimônio líquido, a regra permite ele crescer o balanço do lado ativo até 100 milhões. Chegou em 100 milhões, ele não pode crescer mais o seu balanço, ou seja, ele não pode mais conceder empréstimos, porque é um ativo a mais. Parou ali a brincadeira. A não ser que ele aumente o seu patrimônio líquido, do tipo, eu vou lançar R$1 milhão em ações. Eu vou de 8 milhões de patrimônio líquido para 9 milhões. Daí só aumenta o tanto de ativo que eu posso ter e eu posso criar mais moeda via empréstimos. Se o banco não conseguir ou não quiser aumentar o seu patrimônio líquido, ele vai ter que parar aqui. E daí ele parou de criar moeda, porque há uma regulamentação que o proíbe de continuar concedendo empréstimos a partir deste ponto. Comportamento de pessoas e firmas, porque se o banco está criando dinheiro quando concede empréstimo, ele também está destruindo, está sendo destruído quando as pessoas e firmas pagam dinheiro, pagam os empréstimos. Então, se as pessoas e firmas começarem a pagar os seus empréstimos mais do que elas precisam, elas estão, por iniciativa delas e não dos bancos, destruindo moeda. Então, o comportamento de pessoas e firmas, ou seja, do público não bancário, também influencia no processo no total de moeda, não pelo lado da criação, mas pelo lado da destruição. E, por fim, a taxa básica de juros, daí ela se encaixa em todos os outros pontos, né? Quando a Selic sobe, ela mexe em todas as outras taxas de juros, a gente vai entender isso na aula de política monetária melhor, e com isso, pode estar jogando os juros do lado do passivo ainda mais para cima e o juro do lado ativo mais para baixo, ou o contrário. Então, mudanças na Selic mudam aquele spread bancário que eu mostrei para vocês antes, e daí muda os incentivos para os bancos. Então, esses são os limites, daí tem esse nível de reservas e taxa básica, que eu vou passar mais rápido já, que eu já falei disso antes, tá, gente? Esses são os limites. Então, recapitulando, estou precisando destruir moeda. Professor, problemas acontecendo aqui na minha casa, acho que vou ter que sair. Então, põe seu nome completo aí, Lívia. Espero que esteja tudo bem. Espero que todos estejam bem aí. Aproveita então, já caso eu não esqueça depois, já que eu liberei para a Lívia, não estou acabando a aula ainda, eu vou mais 10 minutinhos só, ou menos. Mas já coloca aí o nome completo de vocês para já ter a chamada. A Lívia já saiu sem botar o nome completo, mas já vão colocando aí para ter a chamada. Por favor. Então, esses são os limites para a criação de moeda, ou seja, os bancos criam moeda, mas não é sem critérios. Uma hora eles param. Então, daí para encerrar, isso que eu falei antes foi uma pergunta que veio do João. Eu adiantei bastante desse assunto. Ele vai pular um pouco a aula que vem, ou eu falo na aula que vem, acho que eu falo disso na aula que vem de novo um pouco, mas com certeza eu vou retomar isso ainda mais profundamente, sem ser na aula que vem na outra, só para recapitular, gente. Então, ó, os bancos, eles têm uma certa quantia de reservas de dinheiro depositado no Banco Central. Esse dinheiro está lá parado e eles usam esse dinheiro para adquirir coisas no Banco Central e para emprestar entre si. Então, dá para dizer que existe uma certa oferta de reservas bancárias. É o dinheiro que os bancos têm lá no Banco Central. E existe uma demanda por reservas. Quem que demanda essas reservas? Bancos que, como foi o Banco B, lá naquele exemplo. Passou o fim do dia, eu mais tive saques e transferências para fora de mim do que para dentro. Então, eu preciso pegar reservas dos outros para ter recursos. Esses bancos estão demandando e os bancos que estão com reservas a mais estão ofertando. Esse é o mercado interbancário que eu expliquei agora há pouco. E os bancos que têm reservas sobrando, negociando com os bancos que têm reservas faltando, é uma oferta e uma demanda, eles vão estar negociando a esta taxa de juros aqui, que é a taxa Selic, que é aquilo que eu já expliquei, né? O banco ele empresta para o outro, tendo o título público dado como garantia, daí passa por dentro do sistema Selic,
E daí acontecem estas coisas. Por exemplo, a oferta de reservas pode aumentar. Quando ela aumenta? Se o Banco Central, por exemplo, faz uma operação de mercado aberto, compra títulos. O Banco Central comprou títulos, ele paga com dinheiro. Dinheiro em qual formato? Reservas. Então, bancos ficam com mais reservas em mãos. Eles tendo mais reservas em mãos, a oferta dessas reservas sobe e o preço delas tende a cair, ou seja, a Selic tende a cair. Se o governo federal gastasse recursos, era a mesma coisa desenhada aqui. A demanda por estes recursos também pode subir ou cair. Por exemplo, o Banco Central aumentou o compulsório, foi de 20% para 30%. Um banco que tinha 25% de reservas, antes ele estava bem, com dinheiro a mais, agora ele está com dinheiro faltando, ele tem que correr atrás daqueles 5% que falta. Ele vai demandar isso dos outros bancos que estão com reservas a mais, então um aumento no compulsório tende a jogar a taxa Selic para cima. Tranquilo, gente? Isso aqui eu não vou passar de volta, isso é só para recapitular. E este mercado interbancário é fundamental para entender também processos de criação e destruição de moeda, mas principalmente política monetária. Então, este mercado de reservas volta quando a gente for ver a aula de política monetária, mas ele volta um pouquinho na aula que vem também. Gente, por hoje era isso aí com vocês. Alguma dúvida? Não, professor. Bom, então, na ausência de dúvidas, é isso por hoje. Agradeço a todos pela atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem no meio da semana, podem me mandar um e-mail. E é isso, foi um prazer ter falado com vocês. Olha o João esquecendo de responder a chamada. E vou depois entrar no Twitter. Professor, sobre isso, semana retrasada, eu acho que eu esqueci de colocar o nome. Não, mas eu vi que você não faltou nenhuma ainda, então tá tudo certo. Espero Tranquilo. lembrar disso. Valeu. Se tu vê uma falta lá, tu avisa. Então vou terminar a aula, vou no Twitter ver se aparece algum meme meu do. Vai aparecer, professor. Eu já tô preparando aqui, relaxa. Se não aparecer, tu me manda, tá, João? Porque tem um povo aí que tem uns Twitter fechado, que não dá pra ver. Não, eu marco, professor. Eu marco o senhor, relaxa, eu sempre marco. Isso. Fica tranquilo. Pode